Afinal de contas, consórcio é ou não investimento? Eu não quero criar caso com investidores, mas o que eu entendo é que o investimento é o que você faz com o resultado do seu consórcio. Ele pode não ser um investimento na definição clássica, mas o segredo, sem dúvidas, está na forma como você utiliza o consórcio, inclusive para gerar renda passiva, e é isso que a gente vai trazer no vídeo de hoje, formas de gerar renda passiva com o seu consórcio. Mas antes de a gente entrar no vídeo, eu quero te dar as boas-vindas, principalmente se você é novo por aqui. Meu nome é Lorena Leite e esse canal foi feito para você prosperar sem segredo, seguindo princípios fundamentais de educação financeira para construir patrimônio e ter mais liberdade financeira de maneira sólida e de maneira próspera e duradoura. Então já se inscreve aqui no canal se você é essa pessoa e deixa o seu like também, que eu tenho certeza que ele vai abrir seus olhos em relação a formas de renda passiva com o consórcio. Primeiro ponto aqui é que a gente precisa entender que, embora o consórcio tenha sido criado como uma maneira de adquirir uma casa ou um carro ou uma moto, né, pensando ali no seu bem próprio, um bem de aquisição só para você utilizar, hoje ele existe como uma forma de investimento, como uma ferramenta de alavancagem. No início você vai começar ali como uma poupança inteligente, onde você vai começar a depositar os valores, e quando você é contemplado, você tem flexibilidade para escolher como utilizar esse crédito contemplado que você contratou quando você tomou a decisão de fazer um investimento no futuro. Então ele por si só não vai ser um investimento, mas sim vai funcionar como uma ferramenta para alavancar esses investimentos. É o que a gente costuma falar aqui, principalmente em termos de alavancagem patrimonial. Às vezes você pagou 10% do valor do imóvel, mas tem acesso a 100% do crédito e pode fazer a compra. Então isso alavancou a sua capacidade de ter um patrimônio de um valor considerável, de um valor significativo. E a primeira possibilidade, falando em investimento, é justamente quando você é contemplado e tem a possibilidade de vender a sua carta contemplada. Mas como que isso acontece na prática? Tem alguém que compra? Por que que as pessoas compram? Muita gente entra em um consórcio, talvez sem um objetivo claro, pensando como uma maneira de fazer uma disciplina financeira mais forçada, onde você vai ter um compromisso mensal e lá na frente você vai ter um acesso a um bem. Então, a partir do momento que você começou, até nos 4 anos do seu consórcio, por exemplo, você pagou uma quantia pequena, mas que dá acesso a um crédito considerável, o crédito que você contratou antes. Então, vamos supor que eu contratei um crédito de 300 mil e as parcelas iniciais em torno de 1.200. Isso me possibilita, por exemplo, a ter uma alavancagem bem alta. Então, se eu fui contemplado na casa de 6 meses, por exemplo, com uma parcela de 1.200, eu vou desembolsar em parcelas R$ 7.200 para um crédito de 300. Eu tenho a possibilidade de vender essa carta, então quem comprar vai me pagar o valor que eu já desembolsei em parcelas, os 7.200, e um ágio, que é o que a gente chama de lucro, na verdade. O lucro é esse ágio, é a diferença que a pessoa vai pagar a mais, justamente por ela já pegar um crédito que está contemplado, então vai me pagar o que eu já desembolsei em parcelas, esse lucro, e vai assumir o restante. O que eu posso receber com isso? Seria aí na casa dos 20% do crédito, vai depender muito do quanto você já pagou daquele plano, do quanto você já amortizou em parcelas. Então 20% seria 60 mil, sendo que eu só desembolsei em parcelas 7.200. Então a gente está falando de um lucro de R$ 52.800 num prazo curtíssimo. É óbvio que nem em todas as situações eu vou ter exatamente esse lucro, isso vai depender muito do quanto eu já paguei de parcelas, do quanto eu já amortizei do plano total para a possibilidade de ter lucro. Então, quanto mais cedo, é claro, você pode ter mais lucro, mais rentabilidade. Dificilmente você teria um investimento com esse retorno nesse prazo. É aí que está o entendimento, né, de que vai depender mesmo de quando você é contemplado e principalmente da escolha que você tem de fazer essa venda ou alavancar, por exemplo, comprando um imóvel. É aí que entra a segunda possibilidade de utilizar o consórcio como um investimento, imobilizando esse crédito. Então eu tive acesso a um crédito de R$ 300.000, não quero vender, para mim no momento não faz sentido, ou eu tenho o objetivo de entrar no mercado imobiliário, por exemplo. Você pode usar esse crédito de 300 mil para comprar um imóvel, um apartamento ou uma casa geminada, depende da sua região, se esse valor atender, e escolher como você vai fazer locação a partir disso. Então você vai gerar renda com esse imóvel que você comprou com o crédito do consórcio. Na locação tradicional, hoje, geralmente o aluguel é em torno de 0,5% do valor do imóvel, 0,5%,
que você vai ter de rentabilidade mensalmente. Isso pode fazer sentido para você de acordo com o que você tem de objetivo, de acordo com a região que você mora. Dependendo da região, pode até dar uma rentabilidade acima disso, mas para o aluguel tradicional, esse é o mais comum, é o mais praticado. E hoje também você tem a opção de escolher as locações do modelo short term, que seria tipo o Airbnb ou Booking, onde você tem ali um imóvel, um apartamento, e que você vai disponibilizá-lo em plataformas para locação por diária. Então você vai ter a sua renda a partir da ocupação desse imóvel. Então você vai começar a gerar renda, dependendo da localização, você pode até gerar rentabilidade de 1% até 2%, dependendo de onde for essa localização e, claro, dependendo do imóvel. Em grandes centros, por exemplo, como São Paulo, que você tem eventos, congressos o ano inteiro, sempre vai ter um fluxo intenso de pessoas visitando a cidade. Existe sim uma demanda muito grande por esse modelo de locação. E é claro que em outras regiões mais turísticas, regiões que movimentam grandes negócios, você pode ter uma taxa de ocupação considerável ali, em 30 dias no mês, ter 18 dias ocupados, 15 dias ocupados, dependendo do valor de diária, você pode ter uma renda maior do que se fosse uma locação tradicional. Hoje existem, inclusive, várias empresas que já fazem essa administração para esse segmento, de forma que você não vai ter nenhuma dor de cabeça para administrar essa locação e só vai receber o valor líquido resultado dessas locações. Então vamos supor que num mês você teve R$ 6.000 gerado dessas locações de diárias, você vai pagar para a administradora do condomínio, né, administradora dos imóveis de curta temporada, você vai pagar em cima só da ocupação que teve. Se não teve ocupação, o que você vai ter o custo ali é do condomínio, do apartamento, por exemplo. E para a administradora, você vai pagar uma porcentagem em cima dessa ocupação. Então, dependendo de onde você você tem esse imóvel disponível para locação, você tem um valor que pode pagar a parcela do seu consórcio e ainda ter uma sobra líquida como renda passiva, que te possibilita até investir em um novo consórcio e ir aumentando essa operação dentro do mercado imobiliário. E a estratégia número 3 de formas para gerar renda com o seu consórcio contemplado é deixá-lo na aplicação financeira que a administradora coloca o crédito quando você é contemplado. Então vamos supor que eu fui contemplada no mês de setembro e até o mês de dezembro eu não utilizei esse crédito, ainda não decidi, não encontrei um imóvel que me atendesse. Durante todo esse tempo, o dinheiro, o crédito estava aplicado em uma renda fixa. As administradoras são obrigadas a aplicar esse valor do crédito. E o mais interessante é que é 100% do crédito que vai render e não só o que eu paguei. Então, por exemplo, se eu tenho essa parcela de R$ 1.200, por exemplo, e paguei só R$ 7.200 em parcelas, eu vou ter o rendimento em cima dos 300 mil e não em cima dos 7.200 que eu paguei. Todo investimento que você faz em renda fixa, renda variável, você vai ter retorno apenas em cima do que você aportou, do que você colocou. Mas nesse caso do consórcio, como você foi contemplado e tem acesso a 100% do crédito, vai ser o crédito todo rendendo. Então eu desembolsei 7.200 em parcelas, mas eu vou ter um rendimento em cima dos 300, hoje na casa de 0,8, 0,9, em alguns casos até 1%, principalmente com a Selic mais alta, você vai ter um rendimento conservador aí no 0,8 de 2.400 no primeiro mês e que pode até crescer, já que são juros compostos, juros sobre juros, trabalhando a seu favor. Gosto muito, inclusive, dessa forma para aquelas pessoas que pensam numa maneira de ter uma previdência privada, para ter um dinheiro lá na frente, fazer um investimento futuro, vou continuar pagando, vou ter um rendimento em cima daquilo e lá na frente eu tenho liquidez com esse valor. Aí que está o segredo da flexibilidade de como utilizar o seu crédito. Importante dizer que o investimento, de fato, está na forma como você utiliza o seu consórcio e entender que ele não tem uma liquidez imediata, né? Enquanto você está pagando, enquanto você não é contemplado, o valor que você colocou vai para o fundo comum, vai para o grupo, não é algo que você tem acesso. Assim como esse caso da aplicação financeira, você não vai receber esse rendimento todos os meses, ele vai ser acrescido ao seu crédito. Então eu recomendo, inclusive, que você tenha já a sua reserva financeira numa renda fixa, onde você tem liquidez, onde você pode acessar a qualquer momento e deixar o consórcio como uma alternativa para multiplicar o seu patrimônio e multiplicar esse ganho também de capital, que é importante para oportunidades futuras ou mesmo para a sua aposentadoria, como a gente falou aqui. Agora me conta aqui, você acha que essas maneiras que a gente falou aqui no vídeo, de formar e gerar renda passiva com o consórcio, são de fato um investimento? E qual delas faz mais sentido para você? Se você quiser ter um consórcio personalizado para você e conhecer as possibilidades de flexibilidade, como utilizar o
o crédito e como aplicar o seu planejamento financeiro, eu vou inclusive deixar um link aqui na descrição para você falar comigo ou alguém da nossa equipe, justamente para ter esse plano personalizado. Então clica aqui embaixo que já está na descrição. Eu espero que esse vídeo tenha dado um pouco mais de clareza sobre como utilizar o consórcio como investimento e não enxergando única e exclusivamente como uma forma de adquirir o seu primeiro imóvel ou trocar o seu carro, e que vai muito além disso. É esse o propósito do nosso canal, te abrir o leque e dar mais possibilidades de construir patrimônio de maneira sólida e maneira segura. Então já se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu e deixa também o seu like, que é muito importante para você ter acesso a mais vídeos como esse e chegar até mais pessoas. Muito obrigada e até lá! Se você me acompanha aqui, sabe muito bem que eu acredito em planejamento e decisões quando o assunto é construir riqueza. E é por isso que eu me orgulho de ter a L1 Legacy como patrocinadora do canal. A L1 Legacy trabalha com consórcios personalizados para quem quer sair do aluguel, formar patrimônio de forma estratégica, investir em imóveis e proteger seu dinheiro de maneira direcionada. E o diferencial é que eles ainda oferecem uma curadoria especializada em imóveis na região de Ipatinga, no Vale do Aço, em Minas Gerais. Ou seja, só entra na lista o que realmente vale a pena quando o assunto é investir em imóveis. Se você quer investir com propósito e realmente formar um legado, eu recomendo a L1 Legacy. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição o link do Instagram, justamente para você conhecer o trabalho mais de perto e fazer um contato para construir o seu patrimônio de maneira direcionada e maneira sólida.